Oi meninas! Oi meninas! No vídeo de hoje a gente tem a Liane um pouco doente, porque ela falou muito no outro vídeo, então ela tá cansada. A voz dela tá zero. Tá zero. Ela tomando um chazinho. tá tomando chazinho, então nós temos participação especial do chazinho. Mas, no vídeo dessa semana, o nosso assunto é uma mina muito foda, que tá num filme que tá a toda agora, tá bombando muito. É um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito também. Todas nós vimos. E o filme é esse. Uka chaka, uka, uka, uka. Então fica aí pra ver quem é essa mina foda que a gente vai falar ao longo do vídeo. A gente trouxe o filme Guardiões da Galáxia e ele tem uma protagonista feminina muito foda, que é a Gamora. E o Guardiões da Galáxia é um filme da Marvel. E é bom falar que filmes da Marvel estão inseridos dentro da cultura geek, que é mais tipo um nerdzinho assim. E se a gente for analisar desde o surgimento dessa cultura, tem muito a ver com jogos também. E dentro dos próprios jogos, como a gente falou já no vídeo do Collab, que a Isabela nos disse que ela não se sentia representada quando ela jogava com os guris, porque os guris tiravam ela por ela ser mulher. Isso ainda tem muito forte. Então a Marvel ela vem mesmo com vários personagens pra quebrar esse paradigma. Mas a Gamora ela foi uma das primeiras personagens femininas da Marvel e ela já tinha aparecido antes em Stranger Tales, né? Foi a primeira aparição dela e agora ela tá fazendo a Guardiões da Galáxia, que já teve um e agora lançou o 2. Só uma coisinha que eu queria dizer, o filme da Mulher Maravilha vai estrear agora, mês que vem, e eu não tô vendo nenhum tipo de divulgação. E aí, que dele a divulgação do filme protagonizado por uma mulher? Justamente, que é a protagonista mesmo, é uma mulher, se baseia na história de uma mulher. Que dele a divulgação, não tô vendo lugar nenhum. Além disso, nós resolvemos trazer um conteúdo diferente, que é falar um pouco sobre o teste de Bechdel, que ele consiste em saber se uma obra é feminista ou não, seja uma obra de cinema, um VT publicitário ou qualquer outra obra. E aí são 3 principais questionamentos que tu tem que ter. Se existe mais de uma mulher no filme, se essas mulheres tenham, aliás, mais de 2 mulheres no filme, se essas mulheres têm ou não têm nome e se essas mulheres falam sobre uma coisa que não seja um homem. E a gente conversou um pouco e a gente percebeu que o Guardiões da Galáxia, pelo menos, ele não tem esse preconceito de gênero se a gente for perceber através dessa análise do teste de Bechdel. Porque sim, existem mais de 2 personagens que têm nomes e que não falam só sobre homens. As coisas estão boas. Como que não vai ter 2 mulheres que pois é, e o pior é que existem, se tu começa a pensar em todos os filmes que tu gosta, tu vai ver que muitos não tem mais de 2 mulheres, ou se tem, as mulheres não têm nome em algum momento, ou elas só falam sobre homens. Então isso é muito triste. E filmes consagrados assim pela mídia e que não passam no teste de Bechdel. Nossa. Mas falando da Gamora, ela é uma protagonista muito massa, porque ela não precisa do Star-Lord, ela não precisa do Peter Quill pra nada. Ela não precisa dele pra nenhuma luta, ela tá ali, ela que é uma grande caçadora, ela é uma mulher muito temida no universo ali que tá acontecendo. Ela é até considerada a mulher mais temida do universo, então, sabe? E ela manja de luta, ela se defende, ela tem uma história por trás, ela tem uma importância, ela tem as opiniões dela, ela não simplesmente aceita, Peter Quill, vamos fazer tudo o que você quiser. Não. Ela dá opinião, ela dá ponto final em discussão. E uma coisa que as meninas depois vão falar, ela não tá nem um pouco interessada em ser parzinho romântico do Peter Quill. Se rolar alguma coisa entre eles, vai ser... Até como a Lili disse, o espectador ele fica esperando que aconteça, mas talvez não seja esse o foco do filme. Pois é, muitos fãs de Guardiões da Galáxia ficam na expectativa que em algum momento se forme mesmo um par romântico ali. E sim, isso é bem introduzido e na verdade dá pra perceber que sim, é um par romântico, mas que a busca por esse par romântico vem muito mais do Peter Quill, né, do Star-Lord, do que da própria Gamora. Então é bem interessante de perceber isso, que normalmente a gente espera que a mulher corra atrás do homem. E a gente percebe mais essa representatividade, essa mulher forte que não precisa correr atrás de um homem pra ser foda como ela é. E também tem outra coisa que o filme traz de uma maneira um pouco sutil, não é o foco principal, mas a Gamora tem uma irmã que é a Nebulosa, que elas se odeiam.
E ao longo do filme tu descobre que elas se odeiam. Spoiler. Tu descobre que elas se odeiam porque o pai delas, o Thanos, que é um grandão assim da Marvel, ele fazia elas lutarem entre si. E sempre que elas lutavam e alguma perdia, e o que acontecia era que sempre quem perdia era a Nebulosa, ele arrancava uma parte do corpo dela e trocava por uma máquina. Então ela tem um braço mecânico, ela tem tudo, um monte de partes mecânicas. Ela é quase toda um robô. Isso, e ela diz que sentia dores inimagináveis e ela odeia a Gamora por causa disso. Só que no meio do filme elas vivem brigando assim, no meio do filme a Gamora, elas têm as chances de conversar e dizer: a gente não tem que se odiar ele. Sim. Então é uma questão de abuso infantil, psicológico e físico do Thanos com as filhas. Fazia as filhas lutarem, tudo bem que ele é um deus, ele é um universo completamente diferente, não deixa de ser abuso físico e psicológico. Não deixa de ser uma situação horrorosa para duas crianças, duas meninas. Elas terem que lutar e acabar se odiando, criar um ódio que elas se perseguem. Mas eu tô torcendo muito pra elas matarem o Thanos. Mas, apesar disso, é bom lembrar também que por mais que a Marvel traga muitas personagens femininas e tem essa questão da representatividade feminina, que é muito bom, ainda assim ela sexualiza o corpo da mulher. A Gamora, por exemplo, ela usa roupas bem justas, ela é uma mulher muito bonita, de um corpo muito bonito, então tem essa questão de ainda assim estar sexualizada. Já é um passo à frente porque é uma heroína feminina, mas ainda assim ela é sexualizada. Até, tem que sexualizar o corpo dela. Não tem. E um bom exemplo disso, de empresas que já estão fazendo isso, é o último Tomb Raider que teve, com a Lara Croft, que a personagem tá passando por uma remodelação, que ela não teve o corpo tão sexualizado que nem os últimos filmes, que a roupa era incrivelmente colada, tinha uns ângulos totalmente sem noção pra aparecer decote, pra aparecer bunda. Então já teve a Square Enix, que se eu não me engano é essa a produtora do game, que já passou por toda uma remodelagem da personagem. Ponto pra eles. Apesar também de a Mulher Maravilha ter esse corpo objetificado também, tipo, de uma mulher bonita e tal, a ONU designou que ela era a representatividade do movimento empoderamento feminino. E mesmo assim, mesmo ela sendo foda do jeito que ela é, a gente vê muito isso também de ela usar roupas justas, enfim, pra expor o corpo dela, exatamente. Um negócio que aperta a cintura assim até não poder mais. Um decote. Mas era isso. Era isso então por essa semana, minas. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deem like aqui. E que vocês assistam o filme. Que vocês assistam o filme, nos digam se gostaram ou não, que vocês nos sigam na rede social do lado, que é a melhor de todas. @Minas. Melhores tweets. E é isso, semana que vem tem outro vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado e tchau. Tchauzinho. Beijo, Minas. Beijo, minas.